E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Olha o G aqui. O G já subiu direto, que esse aqui já tá na casinha, na nave aqui com a gente. Gente, que doideira que me deu aqui na minha luz agora, eu, hein? Ó, fica aí, Tá hein? aparecendo bem. Não, mas ela deu uma pipocada aqui, fez um. Tá. E Aquelas aí, coisas. gente? Umas coisas, né? Umas coisas, né, Gê? A gente faz assim, né? Bem-vindo de novo. Hoje não precisa de apresentação, né, gente? Eu acho que dispensa apresentações. Nosso amigo querido, gratidão por me acompanhar aqui hoje, ó. Tá junto com a Maricota para a gente tocar fogo no parquinho do jeito que a gente gosta aí, falando. Sempre um prazer. Ah, é muito legal. Isso que a gente vai trazer hoje é um assunto, assim, para lá de polêmico dentro do que a gente chama aí da formatação da nossa querida 3Dzinha, né? De todas essas engrenagens utilizadas para nos manter anestesiados, né? E aí, mais uma delas aí é carro-chefe, né? Essa questão da energia é bem sinistra, né? A gente vai tocar aí com cuidado em alguns termos, mas bora Tem que lá. me colocar uns freios, porque eu tô meio, eu tô bem solto. Ai, Jesus! Pode deixar. Deixa comigo. Deixa eu Corta dar meu boa noite microfone. aqui para todo mundo. Gente, vocês sabem que, assim, teoricamente, hoje é aquela live que nós falamos, assim, vai uma live mais curta que nós vamos direto para os membros, né? Mas hoje a gente vai abrir uma exceçãozinha, porque como o assunto é vasto e importante, a gente vai passar aí de 1 hora, né, para falar um pouquinho mais sobre essa questão da energia livre, que tem muita coisa. Acho que dá para dividir até em 2 lives, né? O G depois volta aqui com a gente, né, para trazer um pouco mais, porque tem bastante coisa para a gente abordar. Deixa eu dar um beijo aqui nessa pessoinha. Você tá abrindo aí, né? Tá abrindo a live, dona Débora Catalani. Um beijo. Aqui, a Débora mandando um beijo para ti. Ô, eu já tinha visto lá no chat. Tá, deixa eu abrir o chat aqui que não tá aparecendo para mim. Vitor, boa É. noite. A pastora Valdemir. Ai, cadê a Anne para falar? Gente, a Anne, para quem não sabe, a Anne já tinha falado isso no domingo, né? A Anne está viajando dentro da função dela da 3D, então a nossa querida Anne Scott, ela tá lá quase que no Chuí, sabe? Do Oiapoque ao Chuí. Não, acho que tá do outro lado. Não, mais Enfim, perto do tá Oiapoque. mais perto do Oiapoque, não. O É, o Chuí, ela Chuí estava não. perto em casa, ela tá para cima. A pessoa aqui, olha, esquece. Tá lá para cima. Tá falando A com o bichinha geógrafo. tá. Ah, então pronto. Vai lá. Olha, a pessoa aqui de localização, gente, não me bota uma coisa com uma bússola nas costas, porque, ó, peraí, calma. Tá lá perto, tá lá no meio, quase que chegando lá em cima, lá na linha polêmica que a gente tem aí, né, de eletromagnetismo, que também tá sapecando aí. Vamos lá, peraí. Dani também tá aqui, boa noite. Juliana, um beijo para ti. Duas Jus aqui juntas, olha. A Ju. Denise, bem-vinda. Altemir. Magda linda, boa noite. Regiane, beijo. Sueli, nossas queridas. Maraci linda, minha irmã Beijo, Maraci. linda. Milton, boa noite. Adri, boa noite. Oi, Adriana. Luiz, um beijo. Seu Paul, boa noite, lindão. Bia, Soninha, Eliana. Ai, gente, que delícia ver vocês aqui. Vivi, Betinho. Gente, cadê o Aleph, Betinho? Não, vocês ficam revezando, né? Some um, depois some outro. O Aleph sumiu. Vocês desculpem a minha voz, gente. Eu tô cansada. Tô o pó da Oi, rabiola e minha Adri. voz tá.
Aí, Adri. Adri tá pertinho do G, né? A mesma É, terrinha. Santa Catarina. a gente divide energia aqui. É, isso aí. Alice, linda! Beijo. Vamos aqui para baixo, gente, porque olha, tem mais gente Eu aqui não que sei fala. se tu pulou, mas eu queria dar uma boa noite aí para Esther. Baço, beijão, Esther, que eu A vi aqui que Serzinha ela tá já me aqui, cumprimentou ó. também. Tá Olha que aí. esse ó. Eu já ia puxar. Você falou, tava na agulha aqui já. É, tô vendo. A Estherzinha tá aqui. Vamos lá. Reginaldo, boa noite. Vamos lá, Jéssica linda. Boa noite, amores. Não, vocês já estão causando aqui no chat, né? Oi, José, boa noite. Oi, Então, a Zé Anne está Eduardo. Boa viajando, noite, Zé. gente. A Anne está viajando. Vamos lá. Hoje a gente não vai perder muito tempo, a gente vai entrar de solo no assunto. A gente já está aqui há 9 minutos, já entramos um pouquinho atrasados, porque o nosso querido StreamYard, ele agora resolve fazer o seguinte: o G tinha algumas coisas para apresentar aqui, ele deixa baixar uma imagem por vez, gente. StreamYard, olha, é você, coraçãozinho. Aí eu tive que ficar baixando aqui para a gente poder entrar, né? E é isso. Vou deixar a palavra com o meu amigo aqui para ele poder já dar a introdução desse assunto que a gente vai trazer hoje sobre energia livre, né? E o que tiraram mais da gente aí, Gê? Fala aí, conte-me tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui de novo, de volta na nave Expand. É sempre bom estar aqui, realmente. Né? Sinto falta da Anne, naturalmente, mas em breve ela vai estar aqui de novo com a gente. Isso aí. Vamos lá. Falar de energia, né, Dini? Justo contigo, eu não sei nem o que eu digo para mim. Para mim, poder falar de energia com a Dini é uma honra, porque tu é a mestre da energia, né? Fica passando essa Não, energia para não todo tem mundo aí. mestre aqui, gente. Só tem. Olha, não tem. A É. gente só tem aqui, ó, aluno. Tá, eu quero contar, antes da gente entrar no assunto, eu sei que a gente tem mais tema, mais assunto do que tempo para tratar aqui hoje. Mas eu queria contar uma historinha rápida. Pode ser? Bora? Claro que pode, Como é deve. que eu lembrei de ti no domingo? Lembra que eu te mandei um áudiozinho no domingo, né? Um videozinho, perdão, não foi um áudio, foi um vídeo. Não Foi sei nem se tu vídeo. chegou a ver ou não chegou a ver, mas eu Eu te acho que mandei. eu vi, sim. Eu É, acho que eu sei que tu tá vi. muito na corrida aí. Domingo é dia da família, né? Eu estava com a minha família. A gente foi assistir tinha um festivalzinho de show de música aqui em Floripa. O vídeo da música, E, claro que eu vi. é. E aí, de repente, entra a banda lá, um belo dia de sol sentado na grama, delícia, né? Curtindo uma música ao vivo, tomando um choppzinho IPA, coisa bem boa, que eu sei que tu não conhece. E aí os caras começam a tocar o quê? The Final Countdown do Europe. E desde aquele encontro de garuva, não tem mais como eu ouvir essa música e não lembrar de vocês duas. Não tem como. Aí eu lembrei, pô, live quarta, Dini, me vejo na cabeça a foto da Dini na frente. Aí tá, Suave na nave. daí, Suave. eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira música deles. Foi a primeira banda que começou a tocar quando a gente chegou lá. É de tarde, assim, com o sol na cara ainda. Aí, tá, tocou a música, fiz o filmezinho, em seguida depois mandei pra Dini. E aí seguiu o show, né? Aí de repente o cara o vocalista lá, os caras eram umas figuraças, assim, um cara super descontraído no palco, a gente que já tem bastante estrada E aí na. tocando um sonsaço, né? Que você me Não, mandou ali, tocando estavam mandando bem. só sonsaço assim dos anos 80, 90, uma delícia. A Adri, se eu tivesse lá, ia adorar. Aí, ó. Fica a dica. Craft Festival, Craft Beers Festival. Mas aí, Dini, o que aconteceu? Que foi, eu lembrei de ti 2 vezes nesse show. A primeira eu já contei. O Ai, que Jesus. aconteceu? O cantor, né, o vocalista lá da banda, ele ficava assim, ele levantava, ficava o tempo todo, levantava assim e ficava assim com as mãos lá em cima. Assim, um pouco uma, um pouco a outra. Aí, de repente, entre um intervalo entre uma música e outra, ele disse, gente, desculpe, mas eu vou ter que falar para vocês aqui, vocês estão vendo que eu estou com o braço esticado fazendo assim, né? É porque eu tenho um problema de energia estática, que ninguém descobre o que é.
Ele diz, é uma energia estática que faz o microfone falhar. Vocês notaram que minha voz falha? Então já tentamos de tudo. A medicina não explica, a ciência não explica, a eletrônica não explica. Isso tudo o cara falando. Aí eu, Aham. olha. Pois é. Aí ele diz que quando ele faz assim para o alto, ele consegue dissipar um pouco dessa energia estática e daí melhora. E às vezes ele estava cantando, ele estava com a goela aberta e a voz dele saía, mas não ligava no microfone, ele cortava. Aí a equipe Aham. técnica lá puxava cabo, tudo, e voltava a voz pro cara. Aí ele disse, não é em todo lugar, mas aqui em Florianópolis é onde mais acontece, então por isso que a gente vem pouco aqui. Aí eu, Dini, quarta-feira. Tá aí, contei. Aí, um pouquinho mais adiante, ele tirou a camisa, porque disse, camisa de poliéster é pior ainda, então estou tirando para Sim. melhorar o contato. E um pouquinho mais adiante ele tirou os calçados, ficou de pé descalço, para poder. E aí, então me chamou a atenção, né, por isso que eu estou trazendo essa história aqui, além de ser a nossa especialista em energia aí, ainda tem aquele caso de que a gente percebe claramente que ninguém entende nada de energia. É isso aí. Né? Quer dizer, o Nem a cara, eu gente. faço isso aqui, mas a ciência diz que não acontece nada, não vai fazer nada. Só que ele faz e ele diz que melhora, né? Essa situação da energia estática dele. É o aterramento, né? É o aterramento, Aí é ele falou, eu energia tentei, demais. eu fiz isso, fiz aquilo, fiz fio terra, ele falou, eu quase que fui lá na frente depois do show, falar com ele, eu dar uns conselhos, faz um aterramento, meu filho, põe um fio de cobre no chão e fez um pouquinho por dia ali, meia horinha, já te salva. Não, mas achei melhor não me meter. Não, interessante ele falar isso de Floripa, né? Deixa eu só dar um beijo aqui, que chegaram. Claudinha, um beijo enorme. Mames Emprestada também está aqui. A mamãe da Anne, que eu pego também para mim. Aqui, ó. A gente divide as duas mamães. Ela divide a minha e eu divido a dela. Ali de Rio Grande, pertinho do Chuí. Ela está lá. Então é isso. Assim, essa parte é interessante você falar, porque assim, quando a gente fala de interferência, né? Eu hoje mesmo estava fazendo. Gente, até dar um recado para vocês. Quem está esperando o webinar, o Avalon e Cátaros, que a gente está para disponibilizar na plataforma do Kivify, o que acontece? Nós tivemos uma questão com o último módulo do curso, e agora também não sei o que está acontecendo, né? Já entrei em contato com eles também. Eu estou tentando baixar, eu já fragmentei, já coloquei em 2 módulos, não está baixando na plataforma. Ou seja, fiquei quase até 3 horas da manhã tentando fazer isso, não consegui. Eu tinha que resolver N coisas hoje na rua, então larguei hoje fazendo. Quando eu abri o computador, quando eu cheguei em casa, também deu problema no baixar. Então, assim, peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Que eu estou tentando resolver essa questão. Mas, assim, aí eu fui ver o vídeo, né? Toda vez que eu puxo meditação, a minha voz falha. Como eu elevo muita frequência, o que acontece? Começa a falhar. Falha microfone, falha câmera, falha tudo. E falar de Floripa, né? Aquele lugar ali é um berço de Atlântida absurdo. Então É tem uma mesmo? energia muito grande. Tá aí a reação, viu só? Presenciei. Exatamente. E a gente tem sítios arqueológicos ali, inúmeros sítios. Então você tem uma energia, Grão-Pará, um magnetismo, né? O eletromagnetismo mesmo, mas essa parte magnética é muito forte. Então acaba interferindo de uma forma muito intensa. E aí eu entendo por que ali, exatamente ali, ele sente isso com uma intensidade muito maior, né? E aí é a hora que a gente tem que botar o pé na grama, fazer algum tipo de contato com a natureza para dar uma literal descarregada, porque senão a gente dá choque, gente. é. Ai. E é isso que é o triste, né? Porque eu vejo ali que a pessoa que falta ali é conhecimento. Aí quando ele estava falando ali que tentou de tudo, ele diz, não, até o lado espiritual eu já consultei, aí o pessoal da equipe técnica lá começou a rir. Eles disseram, não, mas é verdade, isso existe. Quer dizer, para ver como as Sim, pessoas são completamente sim, cegas quanto a isso, né? Elas pensam sim, que o lado sim. espiritual é ir na missa, ou então seguir a sua religião, seja qual for, que normalmente não esclarece muito sobre isso aqui. Pois é, né? Ainda fica fazendo. Mas vamos lá, gente. Dá a introdução aí, G, que hoje eu só vou pitacar, vou deixar o G conduzir aqui a nave, eu vou aqui só Vamos embora, mostrando então. uma nice, estou de copilota. Vai Tá, lá. então isso que a gente estava falando
né, desse conhecimento, né, sobre energia, que é o nosso papo cabeça de hoje aqui, isso é uma coisa que era livre, né? O assunto, o tema, o conhecimento, não só a energia, que também era livre, mas isso era livre entre as populações, né, Gini, aqui, esse tempo de Atlântida. Uhum. Mas vamos falar aqui mesmo da nossa pré-civilização, aqui, alguns séculos atrás. Isso ainda era de conhecimento, digamos assim, público e usual, as pessoas utilizavam, fazia parte do dia a dia das pessoas, do conhecimento das pessoas, a autocura, uma alimentação saudável, se equilibrar com as energias do cosmos, do universo, do éter, né? E todas essas coisas, com o tempo, elas foram sendo tiradas do nosso conhecimento, Sim. né? Então, tem que fazer toda essa introdutória. Eu não adianta, eu sempre mexo com história, porque tudo que eu falo, Sim. se a gente vai falar aqui, não tem como não mexer com história. Sim, não tem Então, eu como. sei que eu sou um pouco repetitivo quanto a isso, mas não tem como não ser. Senão, não chego no ponto. Manda lá. Pode Tá. continuar. Essa parte, se você Então, quiser. oi. Vai lá. Se você quiser que puxe alguma coisa aqui, você me fala que Tá, daí na hora eu comando falo. Eu aqui. estou abrindo o Tá, meu roteirinho aqui para eu vai poder não lá. perder o fio da meada. Uhum. Tá? Então, essas energias, elas existiam, né? Eram de conhecimento público, assim se supõe, pelo menos, né? Pelo que Uhum. existe, pelo que já existiu, assim, que existe de registro, é de se supor que até um determinado ponto da nossa civilização, ela existia em algum grau, né? Tanto que as Sim. catedrais estão aí, né, Jenny, com aqueles vitrais e aquelas rosáceas lá, que daqui a pouco a gente vai trazer aí. Eu até posso complementar com você, gente. A gente tá para trazer uma live sobre Tartar e a gente vai fazer isso. O G está tocando num ponto muito interessante. Existiam umas feiras livres que aconteciam, inclusive na década de 20, né? Nós temos isso Sim. aí no início do século, né? E essas feiras, o Aquela de registro Chicago, dessas né? feiras, sim, ele foi assim quase que escondido, tá? Tudo que a gente tinha de registro dessa beleza arquitetônica que nós tínhamos no início do século, porque sim, aquilo que faz bem aos nossos olhos, né? Que nós vemos e assistimos muito de todos esses conjuntos de arquitetura, né, do início do século serem literalmente destruídos para serem substituídos por grandes prédios, né? O que a gente vê aí é uma selva de pedra de bases retangulares e quadradas que não são nada agradáveis, não só aos nossos olhos, como a questão energética. A gente pode depois entrar nisso aí, que é muito interessante. O que o G está trazendo sobre essa questão das pontas, dessa arquitetura, nós temos Tartária, né, com as ditas antenas de captação, e essas antenas de captação eram justamente de captação de energia livre. Né? O que a gente pode falar da energia da malha cósmica como um todo, do vácuo quântico, e o que paira, né? Vai falar do plasma, a gente vai falar do éter. Né? Assim dá um nome bonitinho para o éter, que é o vácuo quântico, para a ciência poder aceitar o éter, né? Mas enfim, tanta coisa que foi escondida de nós, e essa parte da geometria sagrada, Gê, vai falar de coisa que a dona Dina aqui é apaixonada, né? Foi o que eu falei. Quando você entra nesses templos, quando você entra nas catedrais, nas grandes catedrais, e que você vê essas rosáceas e as abóbadas em si, o que você tem ali é uma concentração de energia muito É um grande. difusor, né? Sim, e você vai com a acústica, você vai com a distribuição energética, porque o que as pessoas depositam quando estão na igreja em si? A fé, a verdade, a esperança, sentimentos sublimes que são levados ali de coração puro. Então, o que ressoa naquele ambiente? Isso tudo. E ali vira uma tremenda câmara de alimentação. E aí, para determinados fins, qual é a finalidade dessa câmara de armazenamento? Porque é uma câmara de armazenamento que você tem gigantesca, onde, óbvio, né, as pessoas vão trocar energia, mas ao mesmo tempo aquilo também está armazenado ali.
né? E vai reverberar nas geometrias, vai reverberar, e a antena tá ali, né? Vai lá, senão me empolgo. Falar nisso, Dini, tem uma imagem que faltou baixar, que eu não te mandei no e-mail, que é aquela que tinha mandado mais cedo no WhatsApp. Eu pego Que é aqui, eu puxo. aquela Uhum. construção com as abóbadazinhas em cima lá, aquilo é importante porque é no Rio de Puxo Janeiro e agora. existia até os anos 1920, mais ou menos. Palácio Está bem no Monroe. contexto aí. Deixa Então, comigo. a Dini já deu uma complementação tremenda aí, né? Então é isso mesmo, quer dizer, toda essa geometria dessas catedrais e de outros prédios da antiguidade que existiam, isso foi aos poucos sendo transformado nessas nossas linhas retas da arquitetura atual, né? E a razão de ser daquelas linhas das geometrias sagradas nesses prédios, não só nos religiosos, em outros também, ela foi completamente tirada da história. As pessoas não têm noção daquilo Uhum. ali. E daqui a pouco Sim. a gente vai trazer uma explicação atual daquilo ali para ver como é absurdo o negócio. Então isso aí existia, como eu estava falando aqui, até um determinado momento da nossa história. Né? No último papo que a gente fez, Gene, que eu entrei de solo aí na live de vocês, vocês estavam falando lá sobre o Papa, né? Eu trouxe a Sim. história do reset dos anos 1700, do século XVIII. Né? Lá por Uhum. 1750, provavelmente. Houve um reset. Tá? Toda aquela história do Mud Flood. E se nós formos pegar, passar uma régua na história, vai ver que antes de 1700 todo mundo andava só de carroça e cavalo, e depois de 1700 veio o quê? Vieram os protocolos de Sião, né, Sim. que ele é praticamente um roteiro do que a gente está vivendo hoje, ou seja, tudo que foi Uhum. colocado naqueles protocolos, quem for ler, é exatamente o que está acontecendo hoje, linha por linha. Sim. Veio o sistema financeiro, né, que criou o crédito e a dependência do dinheiro, né, que é a nossa escravização, tudo isso veio nessa época. Veio a independência dos Estados Unidos, foi 1776, se eu não me engano, por aí, alguma coisa assim. Veio a Revolução Industrial, veio a Revolução Francesa, que modificou aí um pouco as relações sociais, né? Sim. Teve a Guerra Franco-Russa, né, que quando Napoleão, em 1812, se não me falha a memória, eu não anotei a data aqui, invadiu a Rússia para tentar acabar com os russos. O que era a Rússia ainda naquela época? Era a terra remanescente da Tartária ainda era a Rússia. A Tartária abrangia Uhum. mais do que aquilo ali. Inclusive, Exatamente. tem uma cidade ou uma província, ou não sei como é que chama, lá no interiorzinho da Rússia, que chama Tartar, por alguma Sim. razão. Né? Sim. Então, Sim. tudo isso aconteceu a partir de 1750, mais ou menos, que foi esse reset. Então, a gente tem dois registros de resets na nossa história. Um foi o dilúvio, que é o único que está registrado, houveram outros antes, e esse de 1750, onde foi apagado o conhecimento sobre, né, a energia que permite uma vida saudável, uma longevidade muito maior, uma saúde perfeita e muitas outras, muitas outras coisas. Isso tudo foi apagado nessa época. Né? Sim. Então, essa é uma introduçãozinha do que a gente vai falar aqui. Não, e é Então, interessante, né? Quando você puxa isso, só para complementar o que você está dizendo, quando a gente estuda história, você vai ver todos esses movimentos, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né? E tá lá, liberté, égalité, fraternité, tudo né? nessa época. Exatamente, né? E aí você pega, século XVIII, né? É século XVIII. Então, você pega todo esse conjunto e hoje você olha de uma outra forma. Porque a hora que você olha a Revolução Industrial e você estuda isso, você olha como uma coisa positiva, né? Uma coisa de evolução do mundo. Você tem a revolução onde você vai sair, né? A máquina imperando dentro das indústrias, né? Ajudando no trabalho, na mão de obra, né? Na produção, né? Na transformação da matéria-prima, né? A população crescendo e isso chegando de uma forma positiva. Só que, assim, os combustíveis fósseis, aquilo tudo, né, se propagando de uma forma absurda, né? A indústria automobilística, né? Você vai nesse apanhado todo e o que gera dentro da formatação é uma questão de um avanço. E se a gente for olhar hoje, não foi avanço,
a gente vem, na realidade, eu vou ser abusada de falar isso, a gente vem num retrocesso. Num retrocesso. Pode falar. Aquela telinha ali da lei do Uno, a primeira, vai falar exatamente isso aí, mas desculpe interromper. Pois é, porque a gente vem num retrocesso. Se você pegar, agora mesmo que a gente tem aí, né, de descoberta do que tem embaixo das pirâmides, o que você vê de trabalho que nós temos ali com relação àquelas bobinas, gente, 648 metros de pilares de bobina de cobre puro, né? Aí você vai olhar aquilo e vai falar assim, peraí, né? Tantas imagens que quem roda ali no Instagram, a gente acaba vendo, né, dos carros elétricos, e a gente não tem memória, né, Gê? Nós fomos condicionados a esquecer, a não ter memória. Você puxa isso pela própria árvore genealógica da sua própria família, né? Exato. É muito sobre isso, mas vai lá, toca aí. Tá, então, depois que aconteceu isso, ainda ficaram alguns remanescentes, né, da história, que as pessoas ainda podiam olhar e ficar assim, peraí, mas o que é aquilo ali? Ainda tinha alguma coisa em livro, ainda tinha algum conhecimento, né, que puxava pela tradição, ainda tinha sobrado alguma coisa, vamos dizer assim, um remanescente de conhecimento nessa época. Então, Dini, eu acho que dava para colocar na tela aí aquela rosácea que eu tinha passado? Agora. Bora que eu vou puxá-la aqui agora. Ou então, se quiser mostrar essa primeira do WhatsApp ali, só para a gente ilustrar o que a gente tinha acabado de falar, então. Ah, tudo bem. A do Chegou a WhatsApp baixar tá ela? ótima. Tá aqui. Eu vou puxar, vou compartilhar a tela. Deixa eu pegar aqui. Que é um videozinho, né? Então fica mais fácil dar uma Mas compartilhada. eu passei uma imagem, só uma imagenzinha, porque o vídeo vai ter 7 minutos, gente, não dá para ver. Nada, mas a gente passa rapidinho, ele fica ótimo. Peraí, que a gente vai fazer um negócio que fica bom para o pessoal ver aqui na... 1930. Vou voltar para cá que eu vou jogar aqui para cima. Deixa eu só... Veja que ele foi parar. Pronto. Vai lá, dona Dini. Adicionar. Peraí, que agora eu vou voltar para a tela para botar ele para rodar e você só me fala aí se vai. Tá rodando? Tá rodando. Vou rodar sem som? Não, mas tá rodando o outro. Na verdade é o outro. Esse aí tá falando daquele Palácio Monroe. Eu estava me referindo a outra imagem que eu tinha te passado também. Então, peraí. Aí era só uma imagem mesmo. Aquele eu acho que não. Não, eu te passei o vídeo também depois. Eu passei a imagem separada e depois o vídeo. Mas você passou a imagem e o vídeo? Eu acho que sim. Peraí, desculpinha nessa falha. Vai falando aí que eu vou ver aqui. Então, vamos falando. você sabe qual é a construção? Qualquer coisa você me manda aqui de novo. Manda de novo para mim. É porque, na realidade, toda essa parte dessa arquitetura, né, Gê? Aqui, ó. É porque eu não estou na tela. Vai lá. De novo. Já foi. Peguei Mandei aqui. De novo, é no minuto 4h30. Já voltei aqui, ó. Vamos lá. Vou subir ele aqui. Vamos lá. No minuto 4h30 aparece aquela imagem. Não, perfeito. E o que é aqui, isso aí, gente, que a Dini está procurando ali? É uma filmagem estrangeira, de americanos, né, sobre o Rio de Janeiro, sobre a descoberta do Rio de Janeiro, lá pelos anos 1930, por aí, um pouco antes. Eu vou aumentar aqui a imagem para vocês poderem... Esse aí ainda é o mesmo daquele outro vídeo lá. Esse aí é o pavilhão... Não, ainda não é esse aí. Esse daqui... Olha o vídeo que eu te mandei agora, Dini. Tá, mandei agora. Vou voltar para lá, então. Encaminha de novo. Peraí. Deixa eu ver volta se foi aqui, mesmo. bonitão. A gente pensa, eu mandei. Mandou? Mandei, agorinha. Então, gente, como eu estava falando, então é um vídeo, né, e vai passando, mostrando o Rio lá, né, seus primórdios, mal e mal tinha cidade, não tinha quase nada lá ainda. E vai falando das belezas, do encanto que é o Rio de Janeiro. E a câmera vai passando assim, e aí de repente mostra um prédio que tem ainda um pouco da geometria sagrada e ele já foi demolido, tá? E foi destruído por alguma razão, apesar da beleza. Né? Quem me passou isso foi uma conterrânea tua, Ângela, né? Minha amiga Ângela, que volta e meia ela está aqui também. E então eu comentei com ela que eu ia mostrar isso aqui hoje. Tá? E ela disse, olha, eu não cheguei a pegar isso aí, mas eu peguei o Palácio Monroe, esse ela disse que lembra. Agora esse outro que nós vamos mostrar aí agora não. E ele tem exatamente essa geometria. Tá, aquelas cúpulas e as anteninhas em cima, né? Uma coisa. Porque hoje em dia está se falando tanto em Tartária, no tempo da IA, né? E tem tanta. Ó, vamos ver.
e tem tanta Agora, imagem que a gente não sabe se pode acreditar ou não. Então, essa aí eu me apeguei, olha, esse é o vídeo. Eu me apeguei justamente isso, porque essa é uma imagem real. Aí não tem IA, não tem montagem nisso aí. sim. Tá no Minuto 4 e minuto? 30 ele tá. 4h30. Ok. Vamos lá nele. Ó, vou soltar aqui, ó. Ali, ó. Olha isso. Olha isso. O Geradores que de que energia, parece? imagina, até pausei, ó. O que que parece isso aí? Agora me diz, deixaram? Não, não deixaram. Claro Por que que não. destruir um negócio desse? Claro, porque aí você tem, eu não tô na tela aí contigo, que eu tô com a tela cheia aqui, né? Aí Aham. você tem o que vocês podem ver, não sei se dá para ver o meu mouse, tá? Tá, dá para ver sim. Tá? Aqui vocês têm, ó, esse formato aqui com antena de captação, né? O que E vocês aquele podem aparato em cima ainda, né, embaixo da antena. exatamente, exatamente. A forma de distribuição aqui, o que vocês podem sentir quando vocês pensam num espiral, imagina essa energia entrando, né, e chegando aqui, ó, ela vai potencializando, ela dá uma rodada aqui, ó, é exatamente, parece uma belle, né? A gente fala uma barriga, né? Uhum. Um E são balão. 5 cúpulas, né? Sim, sim. E olha o princípio da geometria sagrada aqui, onde você tem Exatamente. as formas arredondadas da arquitetura, né? Isso daqui é justamente porque causa uma sensação agradável na gente, né? Com toda a natureza integrada à volta, a sinuosidade, né, das linhas, assim, é uma coisa impressionante. E acabaram destruindo, porque o que a gente vê é justamente esse tipo de construção, e eu posso. Deixa eu sair daqui e voltar para a tela. Nós ainda temos muito conservado esse tipo de arquitetura no Oriente, né? O Oriente, Sim. a gente vê isso ficou ali, né? E ficou de uma forma, por quê? Porque tudo que eles lidam e eles trabalham lá, diferente da questão religiosa daqui, a questão do indivíduo em si, dentro das religiões orientais, ela é muito mais respeitada, muito menos desrespeitada, a gente pode colocar assim, do que aqui no Ocidente, né? Esse trabalho do eu em si, de você entrar descalço nos locais, porque o contato, você vê o que o indiano faz, né? O contato com os pés na terra é muito importante. Então, eles fazem muito isso. Essas construções, a hora que você entra, são verdadeiros templos sagrados de recarregamento de baterias. É a recarga, é onde a gente precisa se recarregar. Religare. Então, é isso aí. É isso aí. Isso foi tirado. As ditas revoluções, elas vão entrando, né? E os modismos, eles vão entrando para barrar com isso tudo, para fazer com que cada vez mais estejamos encaixotados, né? Do jeito que a gente está aqui, está na caixinha, né? É Bem muito isso. isso. E interessante, né? Nessas feiras, não deu tempo de buscar, por isso que eu acho que a gente tem que trazer de novo esse assunto aqui, a baila. É, essas feiras, e eram feiras de energia, né? As invenções que eram colocadas ali. E curiosamente falando, eu não sei se eu vou pular do teu roteiro, mas eu já vou jogar aí Mas estamos aí para isso. falando do Tesla. Nós temos o Tesla com centenas de projetos chegando no New Yorker, que era onde ele morava, né, juntando isso tudo para apresentar uma semana depois, né, ele morre uma semana antes, né, mais ou menos isso, de levar isso tudo para o salão, para o dito salão oval, lá na Casa Branca, para mostrar grandes invenções que ele estava testando e que muitas delas já poderiam ser colocadas em prática, né? E assim, misteriosamente, o que que a gente tem ali, Gê? Somem, né? É, Muita coisa. né? Por que será, né?
Ó, o Vitor está trazendo uma informação, exatamente isso, Vitor, aqui, ó. Os Palácios das Exposições de 1908 e 1922 eram lindos, isso. Somente sobrou o Petit Trianon, atual sede da BL. Exatamente isso. Exatamente. E Tem cadê, a né? World Fair lá de Chicago também, né? Que eles inventam um monte de historinha, mas é isso aí também, era uma dessas feiras. Sim. Segue aí que eu vou buscar uma outra imagem aqui, bem legal. Vou procurar Tá, aqui. depois, não, nós Pra temos gente que ver. entrar agora então naquela da rosácea. Só queria mostrar aquele outro prédiozinho Ah, antes para já entrar perfeito. na. Então, peraí. Tá, então Deixa vamos eu buscar pegar aqui. aquilo que tu falou antes, né, do que para Uhum. que serviam essas rosáceas, que são esses vitrais com toda aquela geometria sagrada, né, Sim, em conjunto com as cúpulas dos templos, que elas sim, faziam isso, elas captavam, difundiam e sim. potencializavam a energia. Então você entrava dentro do templo e você, né, realmente você tinha um boom de energia lá dentro. Então aquilo que você canaliza lá dentro, ele vai ser muito potencializado. E aí, então, nessa imagem aí vai mostrar o que a nossa cultura atual, o que as religiões empacotaram falando disso aí. Sim. A gente podia mostrar umas 30, mas não precisa, são todas basicamente a mesma coisa. É, exatamente isso. Mas eu Né? vou trazer aqui, peraí, deixa eu trazer o arquivo de imagem aqui. Eu vou puxar para a gente ver a rosácea. Tá aqui ela. Vamos abrir. Cadê, bonitona? Olha aqui. Olha aí. Eu leio ou tu lê? Pode ler. Então, olha só, isso aqui é o blog chamado Simbologia Cristã, um blog católico. Essa, ninguém lê ainda, tá? Não, sem spoiler, deixa eu ler depois. Essa imagem que mostra aqui é justamente a rosácea que nós estávamos falando, que ela é feita puramente por geometria sagrada, que é feita justamente para canalizar, captar e difundir, potencializar a energia, né, de quem está. Ela capta, Dini, me corrija se eu estiver errado, capta do éter, né, do ambiente, da atmosfera, e canaliza para dentro através da luz e através das vibrações, né, inclusive sonoras, né, toda essa energia natural que nos alimenta, né, e nos mantém saudáveis. E aí o que a nossa cultura e a nossa caixinha quadrada dos dogmas religiosos diz? Vamos lá. Ninguém leu ainda, né? Elemento tipicamente presente nas fachadas e transeptos das grandes catedrais góticas. As rosáceas, mais do que meros componentes decorativos, são uma verdadeira catequese, alguém explica isso? Simbólico espiritual que nos insere no mistério da encarnação de Cristo. Olha o bolo que fizeram. Ele, assumindo a nossa natureza humana, divinizou o cosmos e a matéria de toda a criação, mas, sobretudo, divinizou e santificou a nossa humanidade e nos deu a graça de nos tornarmos nele verdadeiros filhos de Deus, Pai. Este é o mistério presente nas rosáceas que encontramos nas fachadas das antigas catedrais e igrejas neogóticas espalhadas pelo mundo. Ou seja, aquelas que eles não demoliram, eles passaram um sabão em cima e deram uma explicação assim que alguém consegue interpretar isso aqui? E diz Posso aí, Dini. desconstruir? Posso desconstruir? Por favor. Adoro! Vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar um favorito, até que tem tudo a ver com isso, né? A Valéria trouxe aqui, ó. Posso Mas só fazer um adendo muitas. antes de tu Claro, começar a rapidinho? casa é Eu tinha sua. me programado para fazer isso, mas a gente vai no embalo, sai correndo e esquece. Gente, Vai se tem lá. alguém aí que ainda, né, segue, está dentro de uma crença religiosa, eu respeito as suas escolhas, tá? Mas saiba que você está sendo grandemente enganado. Feito. Pronto. É bem por aí, né? Eu complementando o que você está dizendo, é assim: é, hoje nós enxergamos da seguinte forma: existem caminhos que são necessários, às vezes, para que a gente percorra, justamente para adquirirmos conhecimento, para que a gente questione, para que a gente entenda e para que a gente transforme isso, que é o que a gente vai fazer agora, né? Tudo isso que está explicado aí de uma forma bem bolada, vamos dizer assim, né? Eles pegaram um lé com cré aí, jogaram que você fala, oi, peraí, calma, calma, né? A gente Tem vai, que a ler gente uma vai por uma. entender, não, a gente vai simplificar. É mais fácil em termos de energia, frequência e vibração, como meu querido e amado Tesla colocou, né? Os segredos do universo se resumem nessas 3 palavrinhas. A Valéria coloca aí que muitas igrejas têm energia pesada.
Concordo com você, Valéria, mas a Plenamente. questão é a seguinte, tá? É, a energia é neutra. Assim como a energia vril, que a gente fala e a gente trabalha e a gente manipula, a energia, ela é gerada através da tua intenção, é do objetivo que você coloca nela, é da Boa. atenção que você coloca. Quando você despende, né, quando você está transformando essa energia, você está como receptor ou como transmissor, tudo vai da tua intenção, tá? A fonte, ela passa a energia neutra, energia divina da fonte. Essa energia divina da fonte, ela é utilizada por nós através do nosso livre-arbítrio, através da nossa intenção. E é assim que se faz. Se você está dentro de um templo sagrado, de uma igreja, e você tem uma intenção, independente de onde você esteja, e aquela intenção ela vai ser utilizada dentro da dualidade, a gente pode falar que assim, para o bem ou para o mal, isso diz de você e da intenção de quem está ali. E às vezes, muitas vezes, esses templos têm sim a energia muito pesada, como a gente tem no próprio Vaticano, porque o que é feito nesses lugares? O que é escondido de nós? Qual é a verdadeira intenção da massa que está ali, né, nesse direcionamento, né, dirigindo o local e direcionando a energia? Quando a gente vê essas rosáceas, quando nós enxergamos essa geometria sagrada dentro da arquitetura, e principalmente são verdadeiros vitrais. Esses vitrais, eles passam o quê? O sol. São janelas de luminosidade. A grande maioria deles. Vocês vão achar também rosáceas, né, mandalas, verdadeiras mandalas, dentro das igrejas, né, até nos arabescos, né, em aquelas bordas, né, as sancas, né, as ditas sancas que você tem à volta. Enfim, mas as rosáceas em si, você tem a luz entrando. Quando essa luz, aí está a finalidade, quando essa luz entra por uma dita geometria sagrada, e eu estou aqui com água e com a minha mandala, tá? O que que isso aqui faz? As pontas são vórtices. Isso aqui gera proporção áurea. Gera proporção áurea. A proporção áurea, a gente já falou várias vezes aqui, para quem não sabe, você vai ver o caracolzinho do Fibonacci, que é um padrão que está presente na maior parte da nossa natureza, no princípio da construção divina. E aí, essas verdadeiras mandalas que nós temos são geradoras de energia. A hora que o sol entra, amplifica. O sol entra, amplifica, gera, transforma e armazena dentro dos locais. A hora que acontece esse armazenamento, acontece a absorção. A geometria sagrada, ela serve para direcionar e amplificar. Quem recebe, armazena, transmuta. Olha aqui, ó. Olha os instrumentos aqui, ó. G, eu, vocês, tá? São os transmutadores. E aí gera a intenção, gera a capacidade que nós temos de nos fundirmos com a malha energética, com o campo. E aí que se transforma tudo. E aí que existe o tal do aproveitamento energético, né? Vou devolver a palavra para você, que eu vou jogar agora um fogo no parquinho aqui, que você não tem noção. Eita! Vai lá. Peraí. Dinin, pode colocar Pode aí na falar. tela, por favor, a questão aqui do Rodney. Ele perguntou ali do que você está Claro, falando. claro. Eu quero esclarecer, porque eu acho que ele está se referindo, que eu falei que quem está dentro da religião está enganado com essa explicação aqui, referente a essa imagem. Rodinei, se eu entendi direito, por favor, sinaliza aí se é essa mesma a tua questão, tá? Por que eu me referi às religiões dessa forma e por que eu disse que, infelizmente, essas pessoas estão sendo enganadas? Porque veja essa explicação que a Dini deu, ou seja, essa geometria sagrada ela é feita para despertar e amplificar em nós a nossa energia do eu sou, a nossa energia, a nossa conexão com as forças cósmicas, com a nossa natureza cósmica, enfim, né? Com o nosso próprio poder pessoal. E o que a religião faz? Ela se apropria disso, né? Já que eles não
eu acho que não tiveram coragem de demolir todas essas, então deixaram ali, justamente para fazer o uso, como a Dini falou aí, muito bem, né? E aproveitar essa energia sendo canalizada de uma outra forma, com outro objetivo, e transforma isso naquele sentimento de que nós necessitamos um Salvador. Por isso eles fizeram essa relação ali, a verdadeira catequese, que nos insere no mistério da encarnação de Cristo, ou seja, está nos jogando para a imagem de um Salvador, alguém que vem de fora para nos salvar. Então é isso, as religiões, todas elas, todas as dominantes, sem exceção, elas fazem isso. Tá? Então esse conhecimento que existia antes de haver a religião, ele era puro, as pessoas buscavam lá o seu engrandecimento e saíam de lá caminhando em nuvens, muito provavelmente. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu esclareci. Dini, quiser complementar. Na realidade, nós já falamos aqui muitas vezes, vocês sabem como é que a gente traz esse papel da distorção, né, da formatação em si, de toda uma questão dessa construção religiosa. Né? A intenção é sempre fazer o seguinte: a força divina, a força crística, Yeshua passou por aqui, Jesus, ele não fundou religião. Maomé fundou religião. Buda, nosso Siddhartha, não fundou religião. Quem funda a religião é o homem. Né? A premissa do seguir o caminho religioso, e hoje o papel que a gente assume aqui é um papel que é o seguinte: cada um está aqui num caminho de aprendizado. Não é uma questão de evolução, é uma questão de aprendizado. Então, existem ainda, assim como nós tivemos esse caminho, eu fui criada dentro de uma família essencialmente católica e hoje eu sou grata por tudo que eu aprendi. Mas hoje isso já não me cabe, mas a gente aprende a entender, a acolher e a dizer que a gente está aqui para receber quem, quem quer o acolhimento, porque a questão não é sobre divisão. A gente falar que está certo ou que está errado, a gente também está entrando numa formatação, a gente também está dividindo. O que a gente quer aqui é passar conhecimento para que vocês tracem a opinião de vocês em cima do sentir de cada um. Né? E tem muitas coisas que vão ser proveitosas dentro do que a gente chama de religião, como eu já falei aqui, para anexar ao que a gente chama de libertação dessa formatação. E é onde a gente bate de frente com muitos dogmas, com muita história, né? História que foi distorcida e que foi Total. escondida exatamente para que fiquemos o quê? Num papel de fracos, de impotentes e anestesiados. Infelizmente, isso vem do homem, isso não vem, né? Isso não vem do divino, que a gente pode chamar assim, isso não vem da força universal, né? Personificando a palavra, não vem de Deus. Eu, particularmente, Deus, para mim, personifica, a fonte amplifica, a fonte Boa. divina e sagrada, essas consciências extremas, maravilhosas, que vieram trazer uma mensagem de amor, uma mensagem para nos libertar, para nos fazer enxergar que somos seres perfeitamente capazes de conduzir as nossas vidas. Então, esse é o nosso papel principal e fundamental aqui, a gente começar a ajudar vocês, porque quem tira as amarras somos nós. Eu, o G, a Anne, a gente não pode tirar a amarra de ninguém. A gente está aqui, a gente tem que tirar as nossas também. Nós estamos tanto quanto vocês caminhando lado a lado, aquilo que a gente fala, ninguém está na frente. Estamos aqui, ó, numa grande linha, caminhando e se ajudando e trocando, né? Trocando conhecimento, trocando o que a gente chama aí de tropeços, né? Das qualidades do que a gente chama dos ditos defeitos, a gente vai aprendendo, gente. Então é sobre isso. Soltem, soltem, sabe? Não entrem numa de reatividade, entrem numa de entendimento, que é muito mais fácil para você perceber o outro. E você perceber o outro também, respeitar o outro com amorosidade.
E muitas pessoas, Gê, é que a gente fala que ainda não estão preparadas para esse tipo de desprendimento. Ainda precisam, e tá tudo bem, gente, não tem nada Sim. de errado nisso, tá? Mas como a gente gosta muito de enfiar o pé na porta, esse é o nosso principal papel aqui. Vou trazer uma imagem para vocês para fundir a cabeça de vocês e entender o que é esse contraponto da utilização dessa energia dita vital, energia livre, a energia que a gente absorve, o chi, o ki, o prana, o maná, e a gente gosta de chamar de vril, né? Qual é a finalidade dela? Olha aqui, ó. Olha que legal, G, que eu vou bugar agora a cabeça de todo mundo. Vai ter que ser rapidinho, porque eu não sei bem. Eu acho que eu não vou fazer besteira, não, mas tudo bem. Peraí. Ai, ai. Peraí. Cadê? Tela cheia, não é? E por que você não quer ir aqui? Tá. Eu vou essa tela aqui. Pronto. E do Chrome. Você me fala se ela vai subir aqui, vai aparecer, tá? Na hora que eu jogar, eu vou ter que sumir da tela para adicionar ao palco. Sobe, bonitona. Ah, eu tenho que descompartilhar aqui primeiro, calma. Tira daqui. Agora sim, agora vai. Vamos lá. Tá conseguindo ver aí? Sim. Parece ser o telhado de algum shopping. Exatamente. Vocês estão vendo aí que é uma estrela de Davi, certo? Duas. Então, a gente tem duas construções aqui com isso. Eu vou tirar rapidinho, gente. Vocês viram? Deu para entender, tá? O que a gente tem é o seguinte. O que shoppings têm? Qual é o intuito? Você gera aqui energia ali. Você gera energia de desejo, de consumo, né? Em cima da roda de Sansara, né? Trabalhar, ganhar, gastar, né? De vaidade, de consumo, de desejo. Tudo aquilo que escraviza aqui, né? As pessoas estão ali dentro desejando o material, o externo, a grande maioria, né? A gente aqui vai generalizar, tá? Todo mundo bota o pezinho no shopping, vai lá comprar o que é necessário, porque a gente está na 3D. Vamos lá. Beleza? Ok. Não dá para dar pelado. Né? Exatamente. A questão é a finalidade. A hora que você chega num local desses, o que acontece? Assim como nas igrejas você tem toda aquela preparação, esse tipo de geometria sagrada, como a gente fala, o pentagrama, se você inverter, ele é utilizado para fins que não são legais, né? Ali você tem uma estrela de 6 pontas, onde você vai concentrar uma energia muito forte e vai canalizar para ser usada de que forma? Não é de uma forma boazinha, porque ali você está com energia de consumo, de desejo, de vaidade, né? De inveja, né? É tanta coisa. E o que reverbera ali? E muitos desses ditos locais também têm ditos subsolos. E essa canalização, para quem viu Monstros S.A., né, esse desenho é muito interessante, acaba alimentando determinados seres que não têm a capacidade de produzir esse tipo de energia vital como nós temos. Determinados seres que a gente, né, pode dizer, usar, e vocês sabem o resto do com, né? E do des, né? E vocês acabam entendendo como é que a finalidade dessas construções e como é que isso é feito. Quem que vai parar? São poucas as pessoas que vão parar para prestar atenção que dentro da grande maioria dos shoppings, isso não digo em todos, mas a grande maioria, você vai ter, principalmente nas praças de alimentação, vocês vão enxergar abóbodas, ou vocês vão enxergar verdadeiras estrelas de Davi, pentagramas, geometrias sagradas. Comecem a prestar atenção nisso que vocês vão ver. E são tremendos canalizadores de energia. E a gente acha que não, que é só uma construção bonita, né? Arquitetura. Então, a gente conta o segredinho, né, Gi? Vou começar a observar que essa aí também não tinha. Essa aí me passou. Eu sabia. Essa daí é para bugar. Eu vou começar a olhar.
É, Eu sou bastante observador, eu já olho, mas nunca olhei com esse olhar, assim, então vou começar a pois olhar. é. E é aquela hora que você passa no shopping, você fala assim, eu tô vencido, tô sugado, né? Que a gente já não consegue mais estar ali naquele ambiente, porque a tua frequência, ela tá em desarmonia com a grande maioria. Né? A gente já chega lá com uma digital alta frequência e você já não sintoniza com aquilo. Então, é a hora que eu faço assim, hashtag venci, né? É bem isso. Vai lá. Então, fechando uma hora de live aí, não saímos da introdução, bacana, né? Ah, ah, Normal. você Então, sabe como gente, é que é isso, né? eu vou só dar uma passada aqui rápida, então, Vai só lá. no miolinho para a gente ir para a segunda parte, que é a lei do Uno ali, que trata bastante de energia e de tecnologia, correto? Então, isso aí tudo, esse conhecimento que a gente estava falando aqui até agora, que existia e deixou de existir ali a partir do século XVIII, né, ele sofreu mais uma marretada no início do século passado, do século XIX. No início, lá na década de 20, né, todo aquele cartel do poder lá americano, os Rockefeller, Carnegie, JP Morgan, Vanderbilt, não sei mais quem, que são lá o braço do poder econômico, né, dos controladores, o que eles fizeram nessa época, lá na década de 20, né? Aliás, Dini, tu falou antes até dos carros, né? Quando começaram, a indústria do petróleo lá, os carros, quando começaram, já começaram elétricos. Uhum. Só que aí, se você for pesquisar carros de 1920, existiam carros elétricos, mas o mundo migrou para o petróleo, né? E aí que entra o Rockefeller e sua turma. Olha o dador de ideias aí, ó. Então, o que esse pessoal fez? Eles sequestraram todo o conhecimento mundial, porque naquela época, né, o controle já estava disseminado no mundo todo devido às colonizações, né? Não tinha começado o globalismo ainda, mas já era o embrião disso aí. Quer dizer, a cultura já tinha ido para todos os continentes. Então, eles sequestraram todo o sistema de ensino, apagaram todo o conhecimento remanescente que ainda existia de todas essas coisas, né, das energias, da geometria sagrada e de tudo que ainda existia em alguns lugares. Não sei como não demoliram essas catedrais. Mas tiraram tudo isso dos livros, tá? E fundaram um novo sistema educacional que foi disseminado para o mundo todo, que é o que nós utilizamos hoje. É esse sistema Sim. que todo mundo conhece, com as matérias e com a ciência e com a história que todo mundo conhece, recheado de narrativa, de falsa narrativa. Ou seja, eles tiraram a coisa real do ensino, do sistema de ensino e colocaram a narrativa, né? Aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe de história, aquilo que a gente sabe de geografia, aquilo que a gente sabe de ciência. Foi exatamente isso que aconteceu nessa época. Eles também, vou dar uma acelerada aqui, tá, Jenny? Porque senão a gente realmente não chega lá. Aí também, na decorrência disso aí, eles inventaram a indústria farmacêutica, usando inclusive derivados de petróleo nos ingredientes, né? Tudo isso para fomentar a sua indústria de petróleo. Esconderam os carros elétricos de 1920, não deram continuidade a nenhum desses projetos, que se tivesse desde aquela época sido desenvolvidos, a gente não estaria nem com o mundo poluído como está hoje, correto? Faz sentido pensar isso? Muito, né? Muito. Até porque quando você tem e aí entra numa outra parte, né? Que a gente vai entrar em sociedades secretas, em projetos secretos, porque Mas ele vai ficar um dia você falando. tem a mudança, exatamente, porque aí você tem a mudança do lastro em ouro para o petrodólar, né? Você precisa disso, os 1913. combustíveis fósseis, exatamente. E é onde tudo acontece? No olho do furacão, né? Você pega ali, É tudo nessa você época. vai Então, vai do 1750 e entra rasgando, né? exatamente. Acelera, puxa uma quinta e vai embora. Isso aí. Então, aí eles inventaram então, a indústria farmacêutica e, paralelamente, foi inventado o quê? A indústria alimentícia. Né? Então, a indústria alimentícia ela foi pouco a pouco sendo inserida com muitos venenos, foram sendo criados nas indústrias químicas, que também pertencem a eles, são as grandes indústrias químicas que fornecem a todos os fabricantes, menos. Entenderam, né? Veneno, gente, é aquela comida que a gente não pode comer, que é Ah, sim. porcaria, que faz mal para o corpo.
entendeu? Da gripe. Assim, porque assim, é porcaria mesmo, aquelas porcarias que a gente não pode comer, sabe? Que tem muito corante, a gente tem que fazer uma alimentação saudável, então, assim, aí tem, né? A gente tem que balancear isso. Então só para complementar rapidinho, então essas duas Uhum, coisas, elas casaram, né? Então, enquanto na sim. alimentação a gente foi ficando cada vez menos bonito, cada vez menos longevo, cada vez menos saudável, a indústria farmacêutica com seus químicos foi criando, Uhum, continuando com isso aí. E a cuidadinho. gente chegou no que a gente está hoje, né? Ou Aham, seja, com o ensino ali controlado, né? Sem saber tudo aquilo que era, o que aconteceu antes, como é que eram antes, como é que eram as coisas antes, o conhecimento que existia antes, foi trocado por um outro, e ainda veio isso aí na esteira, né? Esses dois trens aí, que uhum, desembocaram no que a gente está hoje, que é a nossa sociedade hoje, como a gente sim, é. Quer dizer, tudo que a gente come, tudo que a gente consome, uma farmácia em cada esquina, essas coisas todas. Isso não era assim, gente. Isso não era assim. Tá? Isso tudo foi criado, então, por este movimento. Então, eu estou colocando isso justamente sim. na sequência do que a gente estava falando da geometria sagrada, para dizer o porquê que ninguém sabe disso. Por que aquele cara que ficava no palco fazendo isso aqui, para dissipar a sua energia estática, não sabe o que está acontecendo. Porque isso foi Claro, tirado de nós, esse conhecimento. Tá? Isso foi sim. tirado de nós propositalmente por este movimento que começou lá no início do século passado. E Pisei essa muito parte na de. jaca, Jenny? Não, acho que não. Tá. Acho que não. Então, enquanto um cria, né, as pessoas não saudáveis, o outro bombardeia com mais química ainda e deixa todo mundo bastante dependente de tudo isso aí. E não é assim que rola o ciclo até hoje. E aí, então, passou, isso aí tudo foi acontecendo, como foi acontecendo até os dias de hoje, e nesse meio tempo aí, então, a Dini já deu uma atropeladinha ali antes e falou do Tesla, né? O que aconteceu logo depois disso? Tesla, né, com as suas descobertas, ele começou a redescobrir a energia livre, Sim. ele desenvolveu, tem patente disso, Uhum. de sistemas de antigravidade, tá? Inclusive lá na terra dele, que é. Ixi, alguém me lembra aí qual era a mesma terra dele? Eslováquia? Não. Sérvio, acho que ele é sérvio. É- ele é servo. Uhum. Sérvio, né? Lá tem Uhum. até uma moeda comemorativa com uma imagem do disco voador do projeto do Tesla. Tá? Então, o Tesla, nessa mesma época ali do início do século passado, já estava na metade, né, quase, do Sim. século passado, ele redescobriu essas tecnologias, esse conhecimento. E o que aconteceu? Quem é que sabe disso? Todo mundo sabe que ele inventou o dínamo, inventou o motor elétrico, uma corrente Alternador de alternada, ou corrente. contínua, não Isso. lembro qual, mas não isso aí. Então ele também Sim. foi, tudo foi tirado do nosso conhecimento. É basicamente isso. Sim. E a gente vê que toda essa história das invenções dele, né? Quando a gente pergunta para as pessoas quem é Tesla, o pessoal liga, gente, é impressionante. O pessoal liga ao Elon Musk. carro do nosso querido Lolonzinho, Ah, o né? Lolon. Vai direto no Lolon. Então, assim, não sabem nem quem é Tesla, né? É, Um dos maiores exatamente. físicos que nós. Mas isso, olha só, se a gente falar de Bohm, se a gente falar de Schrödinger, se a gente falar até do próprio Planck, você fala de Max Planck, não é todo mundo que conhece Max Planck, né? Quem é Planck? Sabe? Pai da Vamos física pensar que é o quântica. Não Plankton. vai. Não vai. Por quê? Porque não é interessante que se difunda todos esses ensinamentos, principalmente a física quântica, que ela vem trazer uma vertente muito diferente do que nós temos hoje dentro do que é o ensino acadêmico, né? A física quântica ela vem mesmo para quebrar padrões e ela está aí como carro-chefe para desbancar muita coisa, né? O comportamento quando você vai fazer, vem cá, o experimento da dupla fenda, né? Esse experimento para mim é um dos, sabe, é aquele arrasador de quarteirão, né? Que Esse é você o virador chega de ali, chave. você vai na dupla fenda, você fala que, gente, what is that, né?
Você olha para aquilo e você vê o comportamento do átomo que vai alterar de acordo com o observador. Aí você vai olhar que você vai ficar, peraí, então Como vamos assim? começar, né? E E mesmo aí você você vai observa começar. depois. Bah, e aí? E aí, como é que fica essa história toda, né? Como é que fica essa história da produção de energia? Quem produz o quê? Quem faz o quê? E por que que colocam a gente nesse patamar de que a gente precisa depender de toda uma estrutura de uma sociedade, né? E dispensar toda a parte da autossubsistência, porque é isso que fazem, né, Gê? Quando você está falando aí Esse é o sobre a ponto. indústria Exatamente esse é o tananã, ponto. né? É Esse é o tirar ponto. a nossa capacidade de autossubsistência. Porque dentro do ensino, você vai estudar uma biologia, você vai estudar uma geografia, né? O que é interessante de você saber dentro de uma biologia? Nome científico de planta ou plantar? A gente não sabe plantar. A gente não sabe plantar uma planta. Gente, manjericão, eu canso de falar isso aqui em live, manjericão morre, sabe? Eu não sei regar uma caceta do manjericão. Olha que vergonha isso. Sabe? E isso tinha que ser premissa básica dentro da escola para que a Mínimo, né? gente soubesse o mínimo, sabe? A água em si, né? Aí a gente vai polemizar. Circuito do Rio de Terapias, vamos lá, a gente vai mexer com isso. Água, manipulação quântica da água, alteração de pH através da energia Vril. Oi, Dini. Então, experimentação estamos fazendo, hashtag, tá? Isso é muito sério. Fica aqui, ó. Geometria sagrada e a água. Veda Austin já vem trazendo essa questão, né, muito séria da consciência da água. E a energia, e a gente é água. 74%, pelo menos, do nosso corpo é feito de água. Então a gente molda. E é através do quê? Da energia. E a gente fala dos seres solares. G, é muita história. E a lei do Uno vem, né? Ela vem nesse carro-chefe também, né? Que você trouxe aqui. Tá no nosso tópico 3, entramos nele agora. Então, é bem sobre isso, né? Você quer que puxe É, aqui algum para a tela? deixa eu só dar uma introduzidinha rápida. Tá, Você vai vai lá. botar só a capa dele ali para a gente Sim, ver, começar a falar, exatamente. porque talvez tenha gente que não conheça ainda. A Perfeito. Lei do Vamos Uno é uma colocar aqui. coleção de 3 livros, 3, se eu não me engano, canalizados, tá? Uhum. Com metodologia científica. Eu não vou explicar o que é, ele tem muita. É um trabalho muito sério. É isso aí. A Lei do Uno, o material de Ra. Era um grupo de pesquisadores que estavam utilizando uma médium, assim como foi utilizado no Livro dos Espíritos, assim como foi utilizado com o pessoal lá do cara do bigodinho lá, e assim como é utilizado nos centros espíritas, são médiums canalizando coisas. Então, eles estavam fazendo uma pesquisa para contatar alguma coisa e acabaram, eu acho que, se eu não me engano, foi isso, faz muito tempo que eu li a primeira vez, e depois disso eu não li mais a introdução, tropeçando numa consciência que se autodenominou Ra. Eu sou Ra, Isso. ele sempre se apresenta assim. E essa consciência foi passando informações. Então, esses 3 livros, quem não conhece, quem não leu ainda, eu recomendo. Vale a pena, leia de olhos bem abertos, releia, porque o que conta nesse livro aí, ele praticamente, ele explica o mundo para você. Né? Só que ele fala de um ponto de vista de uma consciência não encarnada. Então, tem De uma muitas coisas que ele entidade. fala ali que a gente precisa saber interpretar. Ele fala de alguma forma, de algumas maneirismos, como ele fala. Então, se a pessoa não conseguir interpretar direitinho aquilo ali, realmente talvez tenha dificuldade de entender. Então, e nesse livro ele explica, principalmente no começo, que eu puxei alguns prints aqui para a gente apresentar, fala Uhum. exatamente de tecnologia básica e fala de a energia livre. Né? A Uhum. primeira tela lá, Jenny, faz favor, a intro. Ah, tá. Só um instantinho, deixa eu puxar aqui. Ele fala dessas aplicações, já está aparecendo na tela aí, né? Naves, né? Fala muito disso. Uhum. Então, quer dizer, tem muita coisa prática, não é só coisa teórica, tem fórmulas, Peraí, que tem ela não tá. Tá. também não. O negócio é da ordem, eu também tento abrir na ordem aqui, não consigo. Ah, tá Os aqui, tá computadores aqui. já foram Não. mais simples. É. Deixa eu Ó, só dar uma complementada para vocês entenderem. Quem nunca uhum, teve contato com a lei do Uno, eles eram 3 canalizadores e bem isso. famosos, tá? A gente tem o Don Elkins,
É o Jim McCarthy e a Carla Ruckert. Eu tava esquecendo Que o nome era da médium, Carla. né? É o Ruckert. Isso, era a canalizadora. Tá? E eles acabaram conectando essa entidade chamada Ra, como o G trouxe, num complexo social de memória da sexta densidade. Tá? Eles acessam o Ra, ele vem dessa dita sexta densidade, tá? Numa visitação ao Egito, alguns milhares de anos atrás, para ditar todas essas mensagens que são canalizadas por eles, tá? E ensinar, inclusive, eles vão falar sobre as pirâmides como centros de cura e muitas outras coisas que a própria lei do Uno traz que estão sendo debatidas hoje. Vai lá, Gê, devolvo a palavra aí. Tá, então isso aqui pode ver ali, assim, esse é o livro 1, tá? São três volumes, esse é o livro 1, tá na página 31 de 300, né? No total são 1.200 e poucas páginas, se eu não me engano. Tá, então eu vou ler rapidinho aqui em voz alta, só para ficar registrado, porque senão fica no ar, né? Então, olha só, por que está selecionado tecnologia? Eu puxei, não, deixa eu ver aqui a lei do Uno para trazer hoje, o que fala de tecnologia e de naves, tá? E de energia. Sim. Então, desde o começo já apareceu. Meus amigos, o homem na Terra se tornou bem limitado em sua percepção da criação, que é tudo que a gente falou até agora. E não foi à toa, foi porque nós fomos induzidos, né? Nós fomos sabotados de N maneiras. Continuando. Ele não entende o verdadeiro significado da simples e bonita vida que o circunda. Ele não aprecia sua geração e regeneração. Ele aprende que a própria atmosfera que ele respira é processada pela vida vegetal para ser regenerada, para que ele e as demais criaturas possam sobreviver. E mesmo assim, parece, para a grande maioria daqueles que habitam esse planeta, ser um exercício de tecnologia ao invés de teologia. Não existe consciência do plano do Criador de prover para os seus filhos, de prover para cada um dos seus desejos e de prover um estado de perfeição. O homem na Terra perdeu a consciência que é sua por direito. E por que, meus amigos, ele perdeu essa consciência? Ele perdeu porque ele se concentrou em dispositivos e invenções dele próprio. Ele se tornou hipnotizado por seus brinquedos e ideias. Cadê? Ah, meu celular não está aqui agora, deixei longe. Eu ia mostrar, olha, um brinquedo aqui. Ele é uma criança em sua própria mente. Né? O que está dizendo aqui? Basicamente, aquilo que a gente falou até agora. Quer dizer, que nós fomos afastados do conhecimento interior, que não tem ninguém aqui para nos pegar pela mão e nos proteger e nos salvar de nada, nem nos ensinar nada. Nós somos a própria energia criadora. É mais ou menos isso. Tá. Gente, vocês Essa estão é a pedindo o livro consciência que é nossa por direito, que é isso que fala ali, né? Pessoal, quem está assistindo a live, eu vou ver se eu consigo compartilhar no próprio canal, tá? Aberto ali para vocês, quem segue a gente ali no. Deixa eu ver se eu consigo, porque eles às vezes são grandes. Tem PDF, tá? Ou qualquer coisa eu compartilho o link com vocês de onde vocês vão achar. A lei do Uno tem sim, tá? Pode deixar que eu. Mamá, lembra? Lembra para Banz aqui, E é tá? fácil Que de é muita baixar pela coisa na internet, tá? Se cabecinha. bater ali, Sim, PDF, download, sim. aparece. Imagina, Jéssica. Beijo. Mas eu boto lá o Caminho das Pedras para vocês, para ficar mais fácil. Quer o segundo aí, Gê? Tu quer fazer algum comentário disso aí? Daí vamos na ordem, pela ordem ali, pela numeração, a gente vai embora. Não, pode ir, Aí tá a gente faz perfeito, que isso aí a gente já bateu, né? Eu acho que dá para a gente mas seguir. para Vamos ver lá. como o negócio bate, né? Então, Sim, na não, próxima tela vai ser completamente. agora é 1, 2, 3, 4, 5, aí vamos. Isso aí, Então, bora. vamos lá. Então, é o mesmo sistema do Livro dos Espíritos, né? Que é uma pergunta e uma resposta. Então, o questionador. Põe questionador porque eram dois, né? Então, às vezes é um, às vezes é outro. Sim, sim. Essas naves que são das nossas pessoas, vieram do que nós chamamos de planos que não estão encarnados neste momento, onde elas estão situadas, olha só. O livro do Uno, ele trata de energia. Né? E essas naves que a gente sabe que existem, às vezes vê por aí, a gente não sabe o que é, explica muito nesse livro também. Então, vamos lá. Ele sempre começa a resposta assim, eu sou o Ra. Então, vou falar uma vez e pular as outras. Porque ele é uma consciência, né? Sim, sim. Estas naves, né, das quais nós falamos, são de terceira densidade e são parte dos chamados complexos militares de várias divisões societárias ou estruturas de suas pessoas. As bases são variadas,
Existem bases, como você as chamaria, debaixo do oceano, em suas águas ao sul, próximo às Bahamas e também em seus mares do Pacífico, em vários locais próximos à costa chilena. Lembra, Jimmy, aquela nossa live lá do oceano? Existem Sim. bases sobre a Lua. Existem bases sobre a Lua, como vocês chamam esse satélite, que estão atualmente sendo retrabalhadas. Existem bases que estão situadas em suas terras. Existem bases, se vocês as chamarem assim, em seus céus. Essas são as bases de suas pessoas, bem numerosas e, como nós dizemos, potencialmente destrutivas. Ou seja, aí ele está explicando, eu não sei se isso está na ordem de animais, está explicando que a nossa sociedade, ela, né, como falou ali os militares, falou aqui, falou, né? Os complexos militares, né, o complexo industrial militar, eles já construíram o número dessas naves. Nós vamos chegar lá. Vamos para o próximo, então? Vamos lá. Só estou respondendo. Adri, depois você coloca o grupo, mas eu acho que, inclusive, eu tinha trocentos milhões de grupos aqui no Telegram, eu devo ter esse aqui, mas se você colocar Gratidão Brigadeiro Jujuba, e a gente passa depois lá no canal Lindona, passa para os membros, porque aí eu jogo no canal principal. Tá? Linda. Vamos lá, para o segundo. Para quem quiser, a Adri está falando aí, gente, que ela tem um grupo que estuda a lei do Uno dentro do Telegram, Olha, tá? E aí a gente vai disponibilizar isso. Eu acho que eu tenho ele aqui, mas aí a Adri pega e aí a gente joga para vocês também, para quem tiver interessado em conhecer um pouquinho mais. O Wilcock já aborda, eu estava respondendo isso ali no chat ao vivo para a Adri. O Wilcock aborda a lei do Uno já há muito tempo, ele traz, né, a lei do Uno já como não carro-chefe. tem como não, né? Não, não tem, não tem. Agora, peraí, aonde é que está o 3, o 2? Tem 3 e 2 ou vai para outro? Esse é o 1, né? Tem o 2, tem o 1 no 2, 1 no 3, 1 no 4. Ai, caceta, tá vendo? Não Peraí. baixou tudo? O negócio não veio para cá, olha que doideira, tá vendo? É o StreamYard, ele é lindo, G. Mas eu acho que Ele dá para faz botar fora de essas. ordem, para aparecer aí, a gente Da... complementa aqui. Né? Tá, eu vou trazendo aqui do. Vou trazer o 4 enquanto eu baixo aqui o. Vamos lá, Tá bom. vai lá. Vamos lá, vou ler então. Questionador. Só mais um comentário. Está mostrando 8.7, porque isso é no livro 1, bem no começo, tá? Isso vai longe, essa numeração vai longe. Então, questionador. Estou intrigado com o propósito dessas naves que nós temos em bases submarinas. Elas são, daí mostra que é inaudível, né? Essa tecnologia é suficiente para ofuscar todos os outros armamentos? Nós temos apenas a habilidade de voar nessas naves ou existem armas como elas foram dadas a nós, inaudível de novo, ou são apenas naves para transporte? Qual o mecanismo básico de suas propulsão deve ser? Né? E é muito difícil de acreditar no que estou dizendo. Ele está perguntando porque ele sabe que vai escrever e as pessoas não vão acreditar. Por isso ele pediu essa resposta, pelo que dá para entender ali. Então, Ra responde. Né? As naves, em algumas instâncias, são equivocadamente chamadas assim. Seria mais apropriado considerá-las armamentos. A energia usada é aquela do campo de energia eletromagnética, Tesla, que polariza a esfera terrestre. O armamento é de dois tipos básicos. Aquele chamado por suas pessoas de psicotrônico e aquele que é chamado por suas pessoas de raio de partículas. A quantidade de destruição que está contida nesta tecnologia é considerável, e as armas têm sido usadas em muitos casos para alterar padrões climáticos e para aumentar a mudança vibratória que envolve o seu planeta neste momento. Nós estamos falando de 1982, por aí, 83, eu acho que foi isso. Então, olha como ele explica, né? Deixando bem claro aqui para a nossa querida plataforma, que isso aí é um livro da Lei do Uno que está sendo canalizado por um dito extraterrestre e falando de canalizações que não existem afirmações, né, científicas e provas cabais, isso é somente uma canalização. Não há comprovação. Exatamente, tá? A gente deixar bem claro. Tá, só olha, nota ali que ele fala, ele pergunta, o questionador ali, se são apenas naves para transporte. E tem uma outra pergunta que daí o Ra responde isso aí também, não foi nessa aqui.
Já vai para outra? Conseguiu ali, Jenny? Eu tô com a 2, consegui baixar aqui. Eu Vamos lá. li. Bora lá. Tá, essa é a 2, então. Isso. De onde, o questionador, de onde vêm as pessoas que operam essas naves? De onde as pessoas que operam essas naves vêm? São afiliadas a qualquer nação da Terra? Quais são suas origens? O Rada aí responde. Essas pessoas vêm do mesmo lugar que você e eu. Elas vêm do Criador. É boa. Por isso que eu disse que ele vê como uma consciência, né? Então, algumas coisas a gente tem que rir junto. Uhum. Como você quis dizer na pergunta, nesse aspecto mais raso, ele explica, né? Essas pessoas são aquelas que em seu e em outros governos são responsáveis pelo que vocês chamariam de segurança nacional. Aí o questionador de novo. Então, eu devo entender que os Estados Unidos têm essas naves em bases subaquáticas? Aí o Ra, você está correto. Está certa a resposta. É. Vamos lá. Vamos embora. Isso aí. Foi antes, foi a 4, não? Acelerar. Agora é a 3. Pronto. Tá, essa não foi ainda. Questionador. Como os Estados Unidos aprenderam sobre a tecnologia para construir estes aparelhos, né? Aí o Ra responde. Existia um complexo mente-corpo-espírito conhecido por suas pessoas pelo complexo de som vibratório Nikola. Chegamos nele de novo. Quem não sabe, primeiro nome de Tesla, é bom deixar claro, era Nikola Tesla. Exatamente. Essa entidade deixou a ilusão, a nossa realidade, deixou a ilusão, e os papéis contendo os entendimentos necessários foram levados por complexos mente, corpo e espírito, que é como ele chama as entidades que somos nós, né, que servem ao seu complexo de segurança nacional. Então, as suas pessoas se tornaram privadas da tecnologia básica. E este é o ponto, a tecnologia básica. Nós somos privados da tecnologia básica, a nossa humanidade. No caso daqueles complexos mente, corpo e espírito, que vocês chamam de russos, a tecnologia foi dada por um da Confederação em uma tentativa há aproximadamente 27 de seus anos, isso a partir de 1980 e poucos, né? De compartilhar informação e trazer paz para os seus povos. As entidades que deram essa informação estavam equivocadas, mas nós fizemos muitas coisas no final deste ciclo de tentativa de ajudar a sua colheita, a partir das quais nós aprendemos a inutilidade de certos tipos de ajuda. Este é um fator que contribui para a nossa abordagem mais cautelosa nesta data, ou seja, ali enquanto eles estão falando, né? Porque já tentaram antes e deu tudo errado. Inclusive no Egito. Ele conta no livro. Então, terminando. Mesmo que a necessidade é potência sobre potência maior, e o chamado de suas pessoas é maior e maior. Ou seja, eles estão recebendo muito chamado de ajuda, mas eles não podem ajudar porque já perceberam em tentativas anteriores que ajudar atrapalha em muitas vezes, né? Sim. 333 pessoas, gostei do número Tesla. Imagina que... Vamos lá, agora a gente vai para 5. Então, vou dar uma acelerada aqui. Isso, porque nós já estamos indo longe aí, né? Ó, então, Vamos só lá. para repetir, tá? Essa palavrinha aqui, tecnologia básica. Isso aqui ele fala na lei do Uno, que a nossa humanidade é privada da tecnologia básica, que é exatamente o que o Reset de 1750 fez, cortou esse conhecimento, e a bomba de 1920, desculpe a palavra, a pancada de 1920, a partir de 1920, a marretada lá completou, ou seja, terminou de enterrar esse conhecimento. Então, essa tecnologia básica, para trocar em miúdos, a gente podia hoje estar indo passar o fim de semana em Vênus, visitando os amigos lá de Disco Voador. É mais ou menos isso, a gente não tem isso. Exatamente. Aí vamos lá na 5, né? Essa ainda não Quer foi, ler um né? pouco, Jenny? Que Vamos eu lá. tô com a garganta seca aqui já. Vai lá, bebe um pouquinho d'água. Quantas dessas naves os EUA possuem, né? E aí os EUA possuem 570, isso aqui é 507.3573, tá? Nesse momento. Eles estão em processo de aumento desse número. E qual é a velocidade máxima dessas ditas naves? A velocidade máxima dessas naves é igual ao quadrado da energia da Terra.
Esse campo varia, o limite é aproximadamente metade da velocidade da luz, como você a chamaria. Isso deve a imperfeições do design. Quando a gente vê esse questionamento, né, e a canalização, e quando o Ra responde isso, é aquilo que a gente chama dos projetos secretos, de todo o acesso que nós temos, né, a todo esse material. Quando nós viemos, a gente assiste lá o Bigodinho com os ditos Honeybus no ar, né? E tantas outras coisas, né? É onde a gente chega hoje também com tudo que a gente vê de engenharia reversa e essa parte, né, das ditas tecnologias que assim magicamente estão começando a surgir como, nossa, que coisa, né? Ai, é novo, tem nada de novo, né? É bem sobre isso, não tem nada de novo. É tudo então, já muito acessado, né? como tu falou antes, né, no Elonzinho lá, por exemplo, hoje, até a gente estava comentando antes sobre isso também, a gente está vendo aí todo esse avanço dos foguetes, né? Até foguete que dá ré e todo mundo maravilhado. Nossa, olha quanta tecnologia. Gente, isso aí é primitivíssimo, primitivíssimo. Queimar gente, combustível fóssil para poder empurrar o corpo no ar. Isso é extremamente primitivo. É como a gente chegar hoje com um celular de última geração para uma tribo que nunca viu um cara de calça na frente. Não, eu tenho certeza que não fui só eu. Vocês, como a gente nasce estranho, né? Nasce estranho aqui, com os fios desencapados, eu cansei de olhar para esses ditos foguetes sendo colocados no ar. Eu ficava olhando aquilo, eu achava aquilo tão rudimentar, mas eu não entendia por que eu achava aquilo assim. Já veio no... A sensação, porque é sobre isso, né? Sobre o sentimento que te causa. Você olhava, da mesma forma que eu cheguei aqui e eu via carro soltando fumaça na rua, aquilo para mim chegava a me dar angústia, sabe? Aquela coisa assim que você olhava, gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso tudo sujo, sabe? É claro, né? Tá dentro da nossa consciência, tá no campo, aquilo que a gente, né, tá no sub e no in, a gente não trouxe para cá, né? Para o presente, que é o que nós estamos fazendo agora com essa expansão energética, é onde a gente está trazendo toda essa informação para o nosso campo presente, né? E a gente vai adquirindo a consciência, né, das coisas, vai trazendo para o consciente, né? Vamos lá. Eu acho engraçado que ele fala ali, isso se deve a imperfeições no design, você só alcança essa velocidade da metade da força, porque é imperfeito. É só dar uma ajeitadinha no negócio. Quer que leia essa também para ti? Ou vai lá? Pode, daí depois eu pego. Vamos rapidinho agora. Vai lá. Esse tipo de nave... Tá, vai. Bora. Questionador. Esse tipo de naves, não resolveriam totalmente ou chegariam próximo disso muitos dos problemas de energia no que diz respeito ao transporte, que nós somos acostumados a transportar? A tecnologia que suas pessoas possuem nesse momento é capaz de resolver cada uma das limitações que infestam o seu complexo de memória social, que é a nossa egrégora mundial, né, o nosso campo morfogenético, no presente nexo de experiência. Entretanto, preocupações de alguns dos seus seres com distorções no sentido do que você chamaria de energia de poder faz com que essas soluções sejam mantidas em sigilo e até que as soluções sejam tão necessitadas que aqueles com a distorção podem, então, se tornar mais distorcidos ainda na direção do poder. Ou seja, aí começa a enlouquecer, né? Sim. Sim, deixa eu puxar aqui a outra. Eu estava numa outra tela aqui, vamos lá. Vamos lá. Onde essas naves são construídas? Essas tipo naves são construídas uma a uma em duas localidades, no deserto ou em regiões áridas do seu assim chamado Novo México, está no EUA, né? E no deserto ou regiões áridas do seu assim chamado México, país México. Ambas as instalações sendo no subsolo, bem longe dos olhares de todo mundo. Nova pergunta. Você diz que os EUA, na verdade, possuem uma indústria de manufatura no México? Assim eu disse. Devo, nesse momento, reiterar que esse tipo de informação é bem rasa e sem nenhuma consequência particular,
se comparado ao estudo da lei do Uno, que ele já deu uma raquetada, isso não tem importância, isso aí ele fala, né? Entretanto, nós cuidadosamente observamos esses desenvolvimentos na esperança de que suas pessoas possam ser colhidas em paz. Ou seja, ele dá todas as informações É desse bem livro. isso. É. Conta Vai. com nomes e sobrenomes. E isso é grande. Vamos lá. Eu estou Quer totalmente... dividir? Pode ser? Pode? Lê esse pedaço que eu leio a resposta do Rá. Vai lá. Tá. E aí fica bom. Vamos lá, eu sou o questionador, então. Isso Eu aí, estou vai lá. totalmente consciente de que essa linha de questionamento não tem importância alguma, é a sequência, né? Mas essa informação particular é tão espantosa para mim que me faz questionar sua verdade a esse respeito. Até esse ponto, eu estava em concordância com tudo. Isso é muito espantoso, e não parece possível que esse segredo tenha sido mantido por 27 anos e que nós estamos operando essas naves. Eu peço desculpas por minha atitude, mas eu acho que devo ser bem honesto em relação a isso. É inacreditável para mim que nós iríamos operar uma fábrica no México, fora dos Estados Unidos, do ZEUA, para construir essas naves. Talvez eu esteja errado. Essas naves são naves físicas ou construídas por nossas pessoas físicas? Eu poderia ir dar uma volta em uma delas? Isso está correto? Vai, Rá. Vamos lá. Isso está incorreto. Você não poderia andar em uma. O Zéu, como você chama, seu complexo de sociedade visional, elas criaram com um tipo de brinquedinho, Ainda bem que tu leu. tá? Uhum. Não, aí tá o questionador, né? Não existe Não existe ocupância, ocupância, então? então, nenhum piloto, devo Isso. dizer? Então, está correto. Está correta a resposta. É, Aí, isso aí aí. eu quero fazer o comentário, Dini. Vai lá. A gente acabou de ter, acho que foi final do ano passado, aquela crise aquelas luzinhas piscando nas luzes de Natal, piscando no Sim. céu, e todo mundo começou a chamar de drones, ou seja, naves não tripuladas. Sim. Sondas, né? A gente pode Não. dizer que a gente tem esse nome, né? E as ditas sentinelas, que a gente fala que são naves de averiguação utilizadas pelas ditas. A gente não gosta de usar esses nomes aqui, mas vamos lá, vamos usar as ditas federações, né? Os ditos comandos, né? Se você for falar de comando ASTA, de confederação, de federação, nós temos várias, é, várias naves sentinelas que não são tripuladas, elas são bem menores, tá? São controladas através de energia, tá? Energia orgânica com inteligência artificial. Sim, quinta dimensão, densidade. Se a gente for falar de dualidade, do bonzinho, do malzinho, que não tem nada disso lá em cima, gente, a gente transpassa essa parte. Sim, inteligência artificial é utilizada dos dois lados da força, tá? Darth Vader e Jedi usam inteligência artificial em larga escala. Depende da finalidade. É a mesma coisa que a gente pegou aqui da geometria sagrada, depende do direcionamento, da finalidade, como usamos e para que usamos. É bem isso, onde a gente precisa focar, tá? Para a gente não entrar numa de travar determinados conceitos e também liberar a nossa mente, a nossa consciência, para que a gente adquira mais informação e a gente saiba navegar de uma forma muito mais totalitária no campo, tá? É isso que vocês precisam fazer, de uma forma mais generalizada, né? Vai lá, manda aí, questionador. Vamos lá. Como elas são controladas? Então, elas são controladas por computador a partir de uma fonte de dados remota. Já tinha até respondido. Por Eu que nem que tinha nós visto temos, isso. por que que nós temos uma fábrica no México? Então, a necessidade é tanto por secura do solo quanto por ausência quase total de população. São ditos terrenos férteis para que se procriem coisas embaixo, né? Aham, Portanto, se assim chamado o seu assim. GOV e assim chamado GOV do seu vizinho geográfico providenciariam uma instalação, como eu falei, embaixo, né? Os officers, né, desse GOV concordaram
que não sabiam do uso a qual a sua determinada terra seria submetida, pois pensavam que uma dita instalação de pesquisa gov para uso no que vocês chamariam de Dessa parte guelra, pulando. Tá todo mundo vendo né? aí. Daquele jeitinho, tá? Vou até tirar. Então, a gente chega a Lei do Uno é polêmica pra caramba. Ela entra, o livro 1, 2 e 3, em assuntos que, se a gente trouxer aqui à baila, você fica e gera um verdadeiro estudo disso, né? De tudo que eles Sim. falam, como a Adri colocou aí do grupo que tem, porque você precisa estudar. Tem muitas mensagens ali que são codificadas e são propositalmente para que nós decodifiquemos essas mensagens de acordo com o individual de cada um. Isso eu acho bem interessante trazer, gente. Essas ditas consciências, né, quando elas trazem essas mensagens, cada um vai entender a mensagem, tirando, claro, que essas mensagens mais generalizadas, mas cada um vai entender e perceber a mensagem de acordo com aquilo que vai ressoar dentro do seu próprio campo. Exato. Isso é que faz uma canalização, né, quando a gente fala de download, ser fidedigno. Você vai absorver daquilo o que não é te interessa, é o que ressoa contigo, é o que te faz vibrar, é o que tem sentido para você. Então, olhem todas essas informações, seja a lei do Uno, sejam canalizações de outras pessoas, da forma como elas ressoam para vocês, da forma como isso te traz. E prestem muita atenção, de novo, e é bom bater nisso, né? A lei do Uno está lá atrás, foi canalizada, e é uma das canalizações mais famosas que a gente tem aí. Mas enxerguem assim, o que te causa satisfação, o que te causa medo, o que te prende, o que te faz enxergar de outra forma, para ver de onde está vindo essa mensagem. Isso é muito, muito sério, tá? Dentro das ditas canalizações, porque o que a gente está vendo aí, e cada vez mais, é um romper de pessoas trazendo canalização de todos os tipos e jeitos, se auto-intitulando emissários únicos de determinados seres. Cuidado, né? É bom para a gente até dar o fechamento de hoje assim, né, Gê? Tem que ter Sim, muito não, mas é isso cuidado. mesmo. Tem que ter muito cuidado. E eu acho que a mensagem que a gente quis trazer aqui hoje é justamente essa, né? A gente ter essa consciência, né, de que toda essa tecnologia que a gente está cercado hoje, ela é primitiva. Ela é uma tecnologia feita para nos distrair, nos manter distraídos, nos manter com nosso foco de atenção em coisas sem qualquer importância, né? Enquanto que existe todo um conhecimento que nos foi negado, nos foi tirado, que já era nosso, nos foi tirado, de que nós temos o nosso poder próprio, nosso poder pessoal, que nós não dependemos de ninguém, e esse conhecimento nós tínhamos. E isso tudo, a base disso tudo é a energia. É uma energia que proporciona a tecnologia básica. É aquilo Isso que eu aí. falei, a gente podia passar o final de semana nas Pleiades com nossos primos de lá, e Sim. voltar para casa na segunda-feira, e o nosso cotidiano, nossos afazeres seriam completamente diferentes. Nós não seríamos escravos do boleto, por exemplo. E assim vai, e assim vai. O que nos aprisiona, justamente uma das coisas que mais nos aprisiona, são as fontes energéticas. Eles usam isso justamente para nos manter dentro do quadradinho deles, sugando a nossa energia. Então, É isso aí. energia é a E a palavra de ordem gente, hoje. exatamente. E a gente se liberta como? Entendendo o nosso papel, Exatamente, isso que a gente está trabalhando a tentando. nossa consciência, né? E utilizando em larga escala do que a gente tem e a gente não perdeu, que é o livre-arbítrio. Isso é muito importante, tá? A gente tem escolha e a gente pode, e a gente Exato. pode. Então, escolham fazer por vocês, escolham trabalhar essa energia, escolham entender de uma forma muito mais amplificada e ampliada o que é a energia que vocês carregam. É sobre isso. A hora que a gente entende
o que realmente essa maquininha dâmica pode fazer, gente, muda. Muda tudo, sabe? Gê, quero te agradecer, porque a gente já está em 1h42 aqui. Eu sabia. Já Mas passou é uma uma hora. delícia. Não, gratidão, Brigadeiro Jujuba, por esse assunto, por estar aqui, por me fazer companhia aqui. A minha irmãzinha de alma está viajando. Beijo, irmã. Você for assistir depois, então, assim, Beijo, Anne. vamos voltar. Eu acho que tem mais assunto para a gente trazer. A gente pode trazer muita coisa aqui, inclusive da Tartária. Se você quiser entrar com a gente, vai ser um prazer falar. A gente pode trazer esse assunto. Acho que é bem legal. Com vocês Né? eu venho para aprender. Ai, meu Deus. Não, a gente aprende, a gente troca, ó. Gratidão. Pessoal, membros, Grato também. me deem 10 minutos, tá? É só para fazer um pit stop, né? Colocar alguma coisa aqui, porque o material precisa de combustível. Vou comer uma coisinha e já abro a sala, tá bom? Gê, beijo enorme, abraço. Igualmente. Gente, Dini, gratidão, obrigado, né, mais uma vez aí pelo foi convite. maravilhoso. Estamos sempre juntos. Boa noite a todos. Mamis, beijo. Mamis, mamis. Mamãe, mamãe. Beijo, gente. Até já. Tchau, tchau. Vamos lá.